Querido irmão, querida irmã, neste domingo 18 de agosto celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Estejamos hoje atentos às coisas do alto, para assim participarmos da glória do Senhor. No Evangelho deste domingo, escrito por São Lucas, Santa Maria apressadamente vai para a casa de Santa Isabel. No ventre de sua prima, São João Batista pula de alegria e Isabel bendiz aquela que carrega no seu interior o próprio Senhor. A Imaculada Virgem Maria engrandece então a Deus por ser a cheia de graça, aquela que recebeu do Pai a honra de ser mãe do próprio Deus. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, assim como Nossa Senhora, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode levar os dons de Deus a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a igreja celebra hoje a solenidade mais importante dedicada a Nossa Senhora, a solenidade da sua assunção ao céu. Nós cremos que Maria Santíssima, terminado o tempo da sua vida sobre a terra, prosseguiu a viver na glória do céu com Cristo em corpo e alma. Nossa Senhora não conheceu no seu corpo a corrupção da morte, assim como não conheceu na sua alma a corrupção do pecado. Em Nossa Senhora, tudo, do começo ao fim, foi sempre de Jesus, foi sempre para Jesus. E Jesus é a plena
e abundante vida. Tudo que ele toca, tudo que ele alcança, tudo que ele preenche, se torna vivo. Portanto, em Nossa Senhora, o pecado, a maldade e a morte não encontraram vitória. A Igreja acredita que, terminada a vida de Nossa Senhora sobre a terra, ela foi assunta, ou seja, ela foi levada na sua inteireza, na sua integridade ao céu, à glória de Deus, à vida eterna. O mal, a morte, não a tocaram nunca, nem no momento da sua passagem para a eternidade, ela foi jamais corrompida. Irmãos, celebrar hoje a Assunção de Nossa Senhora, crendo que ela está junto de Deus na eternidade, é para a gente lembrança de algumas coisas que nós esperamos. Nós somos cristãos, católicos, todo domingo, quando a gente vem à missa, pelo menos, a gente reza juntos o credo, e lá no finalzinho da nossa profissão de fé, a gente declara: creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna, amém. Pois é, nós que somos cristãos, cremos que a sorte, o destino de Jesus é a nossa sorte, é o nosso destino. Nele, o Pai do céu recomeçou todas as coisas. Nele, o Pai do céu começou a refazer todas as coisas. Jesus foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. E Cristo Jesus, que é nosso irmão, carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, ressuscitou e está vivo para sempre em todo o seu ser na glória do Pai. Só que se você prestou atenção na segunda leitura da missa de hoje, São Paulo diz assim: ele é o primeiro entre todos os mortos. Ou seja, o que o Pai Celestial fez nele, ele faz e fará em todos nós. O destino de Jesus é o nosso. Se ele ressuscitou e íntegro, está glorificado junto do Pai, todos os que são dele terão o mesmo destino. Nós cremos que no último dia, quando Jesus se tornar tudo para todos, quando ele transfigurar o céu e a terra com o seu poder, o Espírito Santo vai realizar um último e mais tremendo milagre. O nosso corpo, consumido pela morte, corrompido pela morte, ele vai ser também ressuscitado, transformado, glorificado à semelhança de Jesus. E Deus, que nos fez inteiros, corpo e alma, nos terá inteiros nas mãos dele. Por causa de tudo isso, é que nós cristãos não cremos em reencarnação, que talvez um vizinho seu que não é cristão, professa outra crença, talvez acredite. Mas para nós não dá, porque para nós a chave de tudo, o que faz a gente entender tudo, não é a lei do retorno, é a ressurreição de Jesus. Ele renova todas as coisas. Nele começou a restauração de todas as coisas. Ele é o sentido de todas as coisas. E o que o Pai Celestial começou nele, vai completar em nós. Nossa Senhora, que nós comemoramos hoje, já recebeu de Deus essa graça de ressurreição que um dia nós vamos receber. Nossa Senhora teve antecipada nela essa graça da ressurreição que nós um dia, no final de tudo, também vamos receber. Quando nós olhamos para Nossa Senhora,
nós vemos nela o que Deus deseja fazer na gente. O segredo de tudo é o segredo dela. Aquilo que em nós é de Cristo, aquilo que em nós é para Cristo, aquilo que em nós é preenchido por Ele, isso vai durar para sempre, isso vai vencer a morte. Aquilo que em nós não é Cristo, aquilo que em nós não dá lugar para Ele, isso vai ser corrompido para sempre. A grande pergunta é: será que eu estou me enchendo de Cristo? Ou será que eu estou me enchendo de coisas que vão passar e já estão passando? Olhar para Nossa Senhora hoje, assunta ao céu, elevada ao céu, significa ver nela o que Deus quer fazer na gente. Ela já vive o que um dia é o chamado de Deus para nós. Deus fez você e a mim inteiros, não uma alma aprisionada num corpo, não, nada disso. Deus nos fez inteiros. Nosso corpo e nossa alma são moldados pelas mãos dele, e um dia Ele nos quer ter inteiros de novo nas suas mãos. Vai ser o último grande milagre do Espírito de Deus, tomar o nosso corpo corrompido e transformá-lo, glorificá-lo para a eternidade. O corpo de Nossa Senhora nunca foi corrompido. Ela foi assunta após a sua passagem pela terra em corpo e alma. Mas os textinhos da Bíblia que nós ouvimos hoje, você poderia dizer para mim: padre, eles não falam exatamente disso, porque é verdade, a Bíblia não conta para a gente como foi a entrada de Nossa Senhora na eternidade. A Bíblia não fala disso, mas os testemunhos da igreja antiga nos falam. A Bíblia nos fala sobre o modo como Deus trabalha, o modo como Deus age. E o modo como Deus age é um modo que a gente pode descobrir nas leituras de hoje. E a gente vai perceber que o modo como Deus age permanece. Nossa Senhora tem um lugar todo especial junto a Jesus, querendo as pessoas ou não querendo, achando as pessoas ou não achando. Lamento informar, na história da nossa salvação, só teve lugar para uma mãe do Messias, não teve lugar para 2, nem 3, nem 5, só tem uma. Deus quis assim, e o que a gente vai fazer? Eu não sou melhor do que Ele, não sei se você acha que é, mas eu espero que não. Logo, vamos aceitar o que Deus fez e ponto. Agora, a Bíblia mostra para a gente um modo como Deus trabalha desde o Antigo até o Novo Testamento. Imagina que Deus está tecendo uma tapeçaria muito bonita, e uma tapeçaria que vai aparecendo a beleza dela à medida que as linhas vão sendo trançadas. Mas as linhas que Deus usa, elas estão sendo puxadas desde lá de trás. Muita coisa que a gente lê no Novo Testamento, a gente só entende se a gente perceber que Deus está puxando aquela linha desde lá de trás, desde o Antigo Testamento. As leituras da Bíblia de hoje mostram isso, se a gente tiver um pouquinho mais de atenção. Nós todos estamos acostumados a falar de Antigo e Novo Testamento, e na missa nós ouvimos muitas vezes a palavra aliança. Isso tudo significa relacionamento com Deus. Portanto, Antigo Testamento significa antiga aliança. Havia um modo de Deus se relacionar com o povo no Antigo Testamento. Esse modo foi transformado, renovado na nova aliança, no Novo Testamento com Jesus. Temos um novo e lindo relacionamento com Deus, mas Deus não faz o avesso.
do que ele tinha feito. Deus continua um caminho. E é sobre isso que as leituras hoje podem ensinar um pouco a gente. No Antigo Testamento, quando o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel, o Senhor ordenou a vida do povo. E o Senhor fez uma série de coisas, mandou Moisés fazer uma série de coisas que tinham muito significado para o povo. Essas coisas eram um sinal de que Deus estava caminhando com eles. A coisa, o objeto que Deus mandou Moisés fazer e que talvez fosse o mais querido do povo, aparece na leitura da missa de hoje. Era um objeto chamado Arca da Aliança. Se você viu Indiana Jones, não é possível que não tenha visto, se é da minha idade, então você viu, né? Se você viu Indiana Jones, você lembra, né? Indiana Jones, a busca da arca perdida, né? Tudo mentira, mas o que eles estavam buscando lá? A Arca da Aliança do Antigo Testamento. Quando o povo de Israel estava passando pelo deserto, o Senhor deu uma ordem a Moisés: você vai construir uma arca, uma caixa. Essa caixa vai ser de madeira incorruptível. Vocês sabem que tem umas madeiras que logo dão umidade, cupim, e dependendo do que for, se você sentar, ela quebra, né? E você sabe que tem tipos de madeira que nem o bicho consegue corroer. Existe um tipo de madeira sólida. O Senhor disse a Moisés: constrói uma arca desse tipo de madeira e recobre de ouro, que é um metal nobre. E o Senhor ordenou assim a Moisés: põe dentro da arca 3 coisas: as tábuas da aliança da lei. Você lembra que o Senhor deu a Moisés, escrita em pedra, a lei do seu coração. Segunda coisa, coloca dentro da arca da aliança um pouquinho do maná, o pão que Deus deu ao povo descido do céu durante a travessia do deserto. E coloca dentro da arca uma terceira coisa: o cajado do teu irmão Arão, que é sacerdote. Moisés fez o que o Senhor mandou, construiu uma arca de madeira forte, colocou dentro as tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, e tapou. E colocou na tampa 2 imagens de metal, representando 2 anjos. Quando o povo parava a travessia do deserto e montava acampamento, a arca era colocada numa tenda, e como um sinal de que o Senhor estava caminhando com o povo, a nuvem que representava a presença de Deus à frente do acampamento, vinha sobre aquela tenda e descia sobre aquela arca. O povo entendia logo: o Senhor está aqui com a gente. E o povo entendia logo: daqui a pouco Moisés vai lá para conversar com o Senhor. E ele fazia isso. Bom, enquanto o povo atravessou o deserto, levou a arca. Quando o povo entrou na terra prometida, levou a arca. E durante séculos a arca ficava numa cidade, depois de um tanto de tempo ia para outra, até que chegou o tempo em que apareceu em Israel o seu mais querido rei, o rei Davi. E Davi tinha um sonho: vou levar a arca do Senhor para a cidade de Jerusalém, onde ele tinha o palácio dele, e vou construir um santuário onde eu vou colocar a arca. Era o sonho da vida de Davi. Mas Davi fez coisas erradas e o Senhor disse a ele: para mim você não vai construir um santuário, entre aspas, vai ficar me devendo, mas para mim não vai construir não. Outro que vai vir depois de ti vai construir o santuário. Mas Davi quis levar a arca para Jerusalém. Então ele mandou trazer a arca do santuário onde ela estava, até as montanhas da Judéia onde ficava Jerusalém. Davi preparou um lugar para a arca, e durante 3 meses a arca ficou na casa de um sacerdote nas montanhas de Jerusalém. Quando Davi foi buscar a arca, mandou fazer um festão. A cada não sei quantos passos mandava fazer sacrifícios, louvores.
O povo ia gritando ao redor da arca, porque era o sinal da presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi ia dançando na frente da arca, que ele colocou em Jerusalém, mas ele não construiu o templo. Salomão, seu filho, construiu. Mas depois de alguns anos, Jerusalém foi invadida, os babilônios roubaram a arca e ela se perdeu. E pare de ver bobagem na internet dizendo que a arca está aqui ou ali, que vocês veem cada bugiganga na internet, que eu não sei de onde é que vocês tiram, mas de vez em quando aparece um doido, não, porque a arca da aliança está aqui, está nada, ninguém sabe até hoje onde é que está. O profeta Jeremias, depois que a arca sumiu, dizem que foi ele que guardou a arca, mas se ele guardou, guardou bem demais. Ele disse assim, está escrito, um dia não vai haver mais necessidade dessa arca, vai se deixar ela no esquecimento, porque o Senhor vai habitar no nosso meio de um jeito ainda mais incrível, como que prometendo uma nova arca da aliança, uma nova habitação de Deus. Séculos se passaram e no relógio de Deus chegou a hora da vinda do Salvador, seu Filho Jesus Cristo. Bom, e aí? Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele agora é a presença de Deus no meio de nós. Mas a presença de Deus no meio de nós, no Antigo Testamento, ela era representada pela presença da Arca da Aliança. E aí, como é que vamos fazer? Deus mantém o jeito dele trabalhar. O anjo do Senhor é enviado a Nazaré, a uma virgem chamada Maria, e diz para ela que ela vai ser a mãe do Salvador. Pois é, Nossa Senhora diz então, como vai acontecer isso, se eu não conheço o homem? E aí o anjo usa umas palavras que quem é judeu, ouve e diz, eu conheço isso. O anjo diz assim, Maria, a glória de Deus virá sobre ti, e te cobrirá com a sua sombra. Aquele que vai estar em você é santo. Bom, a palavra que o anjo usou, falando que a glória de Deus virá sobre ti, é a mesma palavra que no Antigo Testamento se usava para falar da nuvem que descia sobre a arca. A nuvem fazia sombra sobre a arca. E agora o anjo diz, essa nuvem, Maria, ela agora vem sobre você. Maria, aquele que vai estar em você é o Santo de Deus, é a presença de Deus. Bom, na arca da antiga aliança, lembra o que estava? As tábuas da lei, o maná, o cajado de Arão sacerdote. Maria concebe o Salvador, o Messias. Ele não é a palavra de Deus escrita em pedra, como Deus deu a Moisés. Ele é a palavra de Deus encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não é o pão maná que deixou de cair do céu. Ele disse de si próprio, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Ele é um sacerdote muito mais perfeito que Arão. Sacerdote é alguém que liga o céu e a terra. Se Arão era sacerdote, muito mais é Jesus. Portanto, Maria carrega nela aquele que era representado pelos objetos que Moisés tinha colocado na arca. Bom, Davi tentou construir um santuário para a arca, mas não conseguiu. Só levou-a até Jerusalém. Levou a arca e a arca ficou 3 meses nas montanhas da Judeia, na casa do sacerdote, esperando que Davi preparasse a cidade. Você percebeu na leitura do evangelho de hoje? Maria foi à região montanhosa da Judeia, à casa de Zacarias, que era sacerdote, onde estava sua prima Isabel.
Mal Maria chegou, como a arca era levada em procissão, parece Nossa Senhora chegando na casa de Isabel, carregando Jesus no ventre. Mal Maria chegou, Isabel começou a aclamar, gritando, como as pessoas faziam quando a Arca da Aliança chegava. E o menino João Batista, o que ele fez? Pulou, dançou no ventre da mãe, como Davi pulava diante da arca. Maria ficou 3 meses na casa do sacerdote, ajudando sua prima, e depois voltou para casa. Bom, a Arca da Aliança era feita de madeira incorruptível, coberta de ouro. A Arca da Nova Aliança não é feita de madeira, porque na Nova Aliança, as coisas da Antiga Aliança representam vida real. Maria é alguém, não é uma coisa, mas alguém incorruptível. O que corrompe a alma? Pecado. O que corrompe o corpo? A morte. A Arca da Aliança foi construída por Deus para ser incorruptível. Mas na Antiga Aliança ela se perdeu. Na Nova Aliança nada se perde. O rei Davi, na Antiga Aliança, tentou fazer um santuário para a arca na sua cidade de Jerusalém. No Novo Testamento nós temos um rei que é muito superior a Davi, um rei que é filho de Davi, mas é a descendência que foi prometida a Davi, o rei cujo reino jamais terá fim. Esse rei, chamado Jesus, construiu não uma Jerusalém de pedra, mas uma Jerusalém celestial, uma cidade onde todos os que ele resgata habitam um dia com ele. E esse rei levou para Jerusalém celeste a Arca da Aliança, que está lá, nesse santuário celestial, ela está lá. De tal maneira que hoje a gente ouviu no Apocalipse o apóstolo João dizer: eu vi no céu a Arca da Aliança. Imagina ele falando assim: eu vi no céu a Arca da Aliança. Epa, peraí, agora eu estou vendo uma mulher grávida. Ela é a Arca da Aliança do Novo Testamento, na Nova Aliança, na nova história que Deus escreveu e está escrevendo para a gente. Ele viu a Arca da Aliança, mas espera aí, essa arca representava apenas uma outra Arca da Aliança, viva, uma mulher que deu à luz um menino, uma mulher diante da qual o dragão que avançava, arrastando com a cauda a terça parte das estrelas, ele teve que parar. Eu vi no céu a Arca da Aliança, mas eu vi uma mulher que foi levada para o céu pelo novo rei Davi, que tem feito para nós uma Jerusalém celeste, preparada para aqueles que são dele. E a que mais foi dele, inteiramente dele, do começo ao fim dele, ela já habita nesse santuário. Ela mostra para a gente a esperança que a gente tem. Aquilo que é de Cristo, a morte não vence, porque Jesus é a vida abundante e eterna. Ainda que no nosso caso a morte corrompa os nossos corpos, um dia o Espírito Santo de Deus vai restaurá-los de maneira milagrosa, gloriosa, como nós não conseguimos sequer imaginar, à semelhança de Jesus. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia desta maneira, a gente vê que Deus está fazendo uma linda tapeçaria e que as linhas se encontram, as linhas se cruzam e formam algo muito lindo. Não é nada caótico, como às vezes as pessoas pensam, não é nada sem sentido. A nossa história, com todos os dramas, as angústias dela, ela tem um sentido, mas a chave que faz a gente entender tudo é Jesus Cristo e Jesus Cristo ressuscitado.
Por isso, vou voltar no assunto, porque eu sei que no Meia faz sucesso, essas coisas tinham que nos repugnar de uma maneira. Quem deseja acreditar nelas, respeitamos o direito de todos de acreditar no que quiserem, ok. Agora, peraí, para um cristão isso deveria causar profunda repugnância, porque o sentido da vida não é um relógio que tem que ir se acertando como uma máquina, que se atrasar tem que ser adiantada, e se adiantar tem que ser atrasada, é um negócio meio mecânico. O sentido de tudo é a ressurreição de Jesus. Nele, Deus faz novas todas as coisas. Nele começou algo que é para sempre, e que tem um lugar para nós. Nossa Senhora, por causa do seu lugar especialíssimo na história da salvação, que foi dado por Deus a ela, e que Deus não tira, os dons de Deus são irrevogáveis. Ela tem já essa graça realizada, em corpo e alma, inteira, íntegra, nas mãos de Deus. Um dia, esse é o nosso destino. Lute por isso, viva por isso, não se acabe pelas coisas que passam, viva e busque aquelas que duram para sempre. Encha-se de Jesus, porque onde Jesus chega e o que Ele toma para Ele, isso vai durar para a eternidade. Que Nossa Mãe Santíssima ajude a gente a enxergar as coisas com olhos de fé, acreditando que a nossa história, por mais que às vezes pareça complicada, como quem vê uma tapeçaria do lado avesso, pega um tapete que você tem em casa, olha pelo lado avesso, vai parecer um negócio meio esquisito. Por mais que às vezes a nossa vida pareça um negócio esquisito, que Nossa Senhora nos ajude a ver que Deus está tecendo tudo, e com as mãos dEle moldando a nossa vida e a nossa história. No fim, aquilo que é de Deus prevalece, o propósito perfeito de Deus vai acontecer, e tem um lugar para a gente nesse propósito.